Fala aí pessoal, olha ele aí de volta, professor Laurens na área, tudo bem com vocês? Pessoal, tudo jóia? Beleza? Olha só, então, nós temos para hoje continuidade dos números complexos, tá? Bom, o que nós veremos na aula de hoje é o seguinte, operações com números complexos na forma trigonométrica, tá? Na aula anterior, nós tivemos, por exemplo, a ferramenta, encontramos aí, a forma de você transformar um número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica, tá? E lembrando, como é que era a forma trigonométrica? Tá aqui, ó, também chamado de forma polar, aqui ó, forma trigonométrica. Cara, a forma trigonométrica é aquela forma, por exemplo, que você tem lá um seno, tem cosseno no formato dela, tá? E o formato dela, dessa forma trigonométrica, também chamado de polar, tá? Ela começaria assim, ó. O complexo é escrito, por exemplo, Z, começa com módulo de Z, depois aqui o valor, então, de cosseno do argumento, mais o valor, por exemplo, do I, seno do argumento, tá? Então, aqui uma outra forma de você escrever um número complexo. Nós estávamos acostumados muito a utilizar aquele A mais BI, né, que é a forma algébrica. Hoje nós iremos trabalhar estritamente com essa forma trigonométrica, também chamado de forma polar, tá? Só relembrando que este Zzinho aqui entre as barrinhas é chamado então de módulo do número complexo, tá? E este θ aqui é chamado então de argumento, certo? Agora você ficou pensando, Laurens, qual é a grande importância, né, de você fazer essa transformação para a forma trigonométrica? Porque na última aula, por exemplo, nós tivemos um trabalho danado, né, de, por exemplo, encontrar um módulo, encontrar argumento para fazer a transformação neste formato de forma trigonométrica. Mas a ideia é o seguinte, tá? Quando você tem um número na forma trigonométrica, algumas operações que você pode efetuar com o número complexo, ele fica mais fácil. Tá? Então, por isso, a importância dessa transformação dos números para a forma trigonométrica, tá? Então, vejamos aqui a primeira operação. Gente, quando você faz a multiplicação, quando você efetuar, por exemplo, a multiplicação de números complexos na forma trigonométrica, a regra vai ser a seguinte. Eu vou até escrever para vocês aqui, ó. A questão, por exemplo, da multiplicação, você vai então multiplicar, pessoal, os módulos. Então, observe que na relação que você vai multiplicar os módulos e vai somar argumentos, tá? Então, é uma conta muito simples mesmo de fazer, desde que você tenha, por exemplo, os números na forma trigonométrica, tá? Então, na multiplicação, a regra, eu acho muito bacana sempre escrever um mapa para vocês, né? Então, ligar, por exemplo, um resumo bem simples para vocês. Então, na multiplicação de números na forma trigonométrica, então nós iremos aqui, ó, vamos abreviar, nós iremos então multiplicar, tá? Os módulos, multiplica os módulos. E nós iremos também aqui, pessoal, na questão da multiplicação, somar, você vai somar os argumentos. Então, é isso que, por exemplo, aquele monte de formulário que você tem aqui, ó, está falando, tá certo? Multiplica os módulos e some os argumentos. Certamente é uma conta muito rápida de você fazer. Quer verificar? Olha só esse exemplo aqui que eu separei para vocês. Dado um complexo Z1 e um complexo Z2, tá? Complexo Z1 e complexo Z2. Então a pergunta é o seguinte, vamos calcular agora com esse Z1 e Z2, qual seria, por exemplo, o produto Z1 pelo Z2? Na verdade, produto é uma multiplicação. Então vamos utilizar então essa grande, né, relação que você tem dos complexos na forma trigonométrica para efetuar a multiplicação, tá? Então na efetuação multiplicando aqui no caso, efetuando a multiplicação, você vai multiplicar os módulos, tá? Então observe o seguinte aqui, ó. O módulo aqui é 3, o módulo aqui é 2. Módulo é sempre aquele número que multiplica, por exemplo, aquele início do parênteses, tá? Então, nós iremos multiplicar os módulos, ou seja, 3 vezes 2, ele vai ser equivalente ao número 6, tá? Depois,
Vamos somar os argumentos, tá? Vai somar, por exemplo, este argumento aqui, que é o π sobre 6, com, por exemplo, o 2π sobre 3. Só detalhes. Estes ângulos que nós temos, por exemplo, aqui no exemplo, nós temos os ângulos em radianos. Então, caso você queira fazer a conversão, por exemplo, para graus, não tem problema nenhum, né? Então, por exemplo, o ângulo, só para você então recapitular, o ângulo π sobre 6 radianos, tá? Isso aqui convertido para graus, lembrando, π radianos é 180 graus, tá? Então, se você pega o 180 e divide por 6, este ângulo em graus é equivalente, por exemplo, a 30 graus. Eu prefiro trabalhar com os ângulos, por exemplo, em graus, tá? E esse próximo ângulo aqui, ó, que é o valor de 2π sobre, por exemplo, 3 radianos, então, novamente, fazendo essa conversão, olha, o valor, então, de π radianos é o 180, né? Então, 2 multiplicado por 180 é o valor de 360, que dividido por 3, este ângulo em graus, você coloca ali, ó, equivalente a 120 graus. Beleza? Então, voltando para cá, nós iremos somar os argumentos. Então, ficaria assim, ó, 30 graus mais 120 graus. Tá? Então, ficando com cosseno dessa soma de 30 mais o valor então de 120, né? Que você tem, por exemplo, aqui 150 graus, certo? Mais o valor então do I, seno, por exemplo, também do ângulo de 150 graus. Pessoal, essa é a resposta, tá? Então veja como é bem simples de você efetuar a multiplicação dos números complexos na forma trigonométrica. Nós multiplicamos os módulos e nós somamos quem? Os argumentos. Esse argumento você soma com esse, da mesma forma esse valor soma com esse. Então, essa é a resposta na forma trigonométrica também, já digamos que efetuada a conta de forma mental, tá? Então, observe aqui no caso que nós fizemos o seguinte, ó, nós multiplicamos os módulos e nós, por exemplo, somamos os argumentos, tá? De uma vez só. Somamos o ângulo de 30 graus e o ângulo, por exemplo, ali de 120 graus. Perfeito? Agora, de uma maneira, por exemplo, contrária, se você pensar, por exemplo, que na multiplicação, olha, na multiplicação, nós multiplicamos os módulos e somamos os argumentos, como que é feito, por exemplo, na divisão? Eu vou escrever, então, essa colinha, esse esboço para vocês. Então a divisão, pessoal, quando você pensa, por exemplo, na matemática, a divisão é o processo inverso da multiplicação, né? Então, se na multiplicação você somou os argumentos, na divisão você vai subtrair. Essa é a lógica. Fez sentido? Então, aqui na divisão, nós iremos fazer então o seguinte. Primeiro passo dessa divisão, você vai dividir, nós temos que começar dividindo quem? Dividir os módulos, tá? Então os módulos são os números lá de fora. Então dividam os módulos, dividir os módulos. E logo em seguida, ao invés de somar, subtrai, tá? Subtrai os argumentos. Subtrair argumentos. Essa é a estratégia, por exemplo, na questão da subtração. Entendido o que eu fiz aqui ou não? Tudo bem? Dividir módulos e subtrair, ou subtrai no caso, né? A questão, por exemplo, aí de argumentos. Vamos criar um exemplo para você, então, entender esse processo com um exemplo? Olha lá. Então, você tem, por exemplo, complexo Z1 e o complexo Z2, tá? Então, para você efetuar a divisão agora, minha proposta agora é dividir o complexo Z1 pelo complexo Z2, tá? Lembrando que nós temos que fazer utilizar essa propriedade aqui quando você tem, por exemplo, os complexos na forma trigonométrica. Essa é a grande vantagem dessa disposição, desse formato, tá? Bom, então esse complexo Z1 e o complexo Z2, eles serão divididos. Hora de você começar dividindo quem? Os módulos. Vamos fazer a conta de cabeça, né? 4 dividido por 2, então você tem aqui, ó, valor de 2. Já comecei dividindo de cabeça, tá? Esses valores de módulos. Lembrando que o módulo, ele começa com esse valor aqui que está multiplicando parênteses, tá? Então, o primeiro módulo é 4, o segundo é 2. 4 sobre 2, ou 4 divididos por 2, é o valor de 2. E vamos agora fazer a subtração, pessoal, de quem? Dos argumentos, tá? Então, como é de costume,
eu prefiro, acho que fica melhor na questão, por exemplo, de olhar, de visualizar, colocar os ângulos tudo na unidade, por exemplo, graus, tá? Então vejam que o ângulo 4π sobre 3, fazendo essa conversão aqui, ó, 4π sobre 3, por exemplo, em radianos. Bom, fazer a conta de cabeça, olha só, o valor então o π sobre 3, ó, π sobre 3 é o 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 é o valor, por exemplo, de 60, né? 60. 60 multiplicado por 4, aqui você tem, por exemplo, o 240 graus. Tudo bem? 240 graus. O próximo ângulo aqui é o π sobre 6, tá? Então, o ângulo π sobre 6 radianos, fazendo, por exemplo, a conversão para graus, que é a melhor forma assim, de você trabalhar, né? São ângulos que, por exemplo, você consegue já meio ter uma noção, porque é muito trabalhado no dia a dia. O π sobre 6 radianos, ó, 180 dividido por 6, é o valor, por exemplo, de 30 graus. Tá ok? Então, agora, fazendo essa efetuação aqui da parte de divisão, nós iremos, então, aqui, ó, dividir os módulos. 4 dividido por 2 vai dar 2. Vamos subtrair, por exemplo, argumentos. Então esse ângulo convertido é 240, né? Este ângulo convertido é 30 graus. 240 menos 30, então você vai escrever assim, ó, cosseno dessa diferença, que vai ser equivalente a 210 graus, tá? Mais o valor então do i, seno também efetuando a questão da subtração. Mesma situação, 240 menos o valor de 30, aqui você tem, por exemplo, o ângulo de 210 graus, tá? Então vejam que simplesmente ficou simples, né, de você fazer esse tipo de cálculo. Na multiplicação, nós iremos multiplicar módulos, somar, por exemplo, a questão dos argumentos. Na divisão é tudo o contrário, né? Você faz o processo contrário. Você vai dividir os módulos e vai subtrair a questão, por exemplo, dos argumentos. Detalhe importante para vocês é que, por exemplo, como você faz uma subtração, não é tanto faz a ordem não, tá? Você vai fazer, por exemplo, o primeiro valor menos o segundo, tá? O primeiro ângulo menos o segundo. Não vale essa chamada, quando você fala em matemática, de comutativa, tá? Você não pode fazer, por exemplo, essa diferença. Ao contrário, porque se você pegar o 240 menos 30, você tem um valor. 30 menos o 240 já é um outro valor, tá? Então, fica atento que na subtração é sempre o primeiro menos o segundo, ou melhor, de cima menos o de baixo. Com isso você tem, então, essa conclusão e essa facilidade, tá? Então, entende isso. Forma trigonométrica ou polar tem essas, né? Nós temos essas facilidades. A multiplicação, somar argumentos, tá? E na divisão você tem, por exemplo, a subtração dos argumentos. Lembrando que no módulo você repete a operação. Multiplica, multiplica, divide, você divide a questão então dos módulos, tá certo, gente? Entendido? Então beleza, nos encontramos na próxima aula. Aquele abraço!